Paulinha, vamos falar um pouquinho de treta? A apresentadora Carina Bach pediu desculpas para Giovanna Eubank após criticar a reação que ela teve para defender os filhos, né? Vamos lá e vamos recuperar um pouco do que a Carina Bach falou sobre a reação da Giovanna Eubank quando do episódio racista contra os seus filhos lá em Portugal. Então a Carina tinha falado assim, ó: eu concordo que a gente tem que defender os nossos filhos, mas eu não acredito que a defesa esteja em cuspir, em xingar, em bater, em agredir, e o povo achando que a pessoa fez pouco. Eu acho que a gente tem que defender os nossos filhos, mas que exemplo a gente está dando nas nossas reações, na forma da gente agir. Então o mundo está aplaudindo isso e achando um máximo. Isso me choca também, disse a Carina Bach. Sabe que a Giovanna Eubank, ela respondeu indiretamente a isso, né? Foi num post da Maíra Azevedo, que é a tia Má, né, ali no Twitter, e a tia Má tinha postado assim: gente, quem não entendeu que a Carina Bach queria era isso, polêmica, ela quer mesmo se ajustar ao discurso conservador e se fortalecer com esse público, repostar ela só faz ela crescer, e é exatamente o que espera e deseja. E aí a Giovanna foi lá e comentou: é método, e quase respondi, porque revolta quando se metem em como defendo meus filhos, mas o fato de incomodar mais eu ter revidado a agressão racista mostra como se ignora a violência que meus filhos e que os angolanos sofreram. Diz muito mais sobre ela e quem concorda com ela que sobre mim, disse a Giovanna Eubank ali no Twitter. Agora, a Carina Bach respondeu também a toda essa confusão com alguns posts nos seus stories, posts escritos. Então ela disse assim, ó: jamais sentirei a dor de muitos, mesmo desejando diariamente ajudar a curar feridas. Apesar de também sentir minhas dores e as dores alheias muitas vezes não compartilhadas. Minha intenção jamais será ferir, pois ainda desejo, sim, ver mais paz no mundo. Mesmo também recebendo insultos daqueles que distorcem minhas palavras ou creem em algo que não sabem a fundo. Mesmo assim, mesmo também agredida, não reagirei na mesma medida. Continuarei desejando paz, paz, paz. Por um mundo melhor, por todos nós. E aí ela segue lá nos stories dela dizendo o seguinte, ó: sei que jamais serei agredida por ser negra, jamais serei ofendida por minha raça, por pessoas sem coração, por quem não sabe que a cor da pele não define quem somos, mesmo tendo uma bisavó negra e outros familiares também. Mas já fui chamada de branca nojenta, imunda, entre outros milhares de insultos nos comentários das redes sociais, destilados por pessoas que desejam respeito. Sinto, sim, dor em ver alguém passando por isso, até mais do que quando eu mesma passo. Sinto a dor de ser mulher, a dor de ser mãe, a cruz de ser cristã. Que sejamos mais pacíficos, mais brandos, mais amorosos, escreveu a Carina Bach. Muito bem. Paulinha, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11 horas e 12 minutos, começando agora as discussões sobre o pedido de desculpa da apresentadora Carina Bach para outra apresentadora, Giovanna Eubank, certo? Pois é, e também meio que respondendo às pessoas que, de acordo com ela, acabaram a criticando de forma ríspida e trazendo ali o que alguns consideram que seja racismo reverso, coisa que eu acho que não existe, tá? Mas aí é ela que colocou ali, que sofreu, enfim, foi chamada de branca azeda, e sei lá o que mais, por pessoas na internet, por causa desse comentário dela em relação à reação da Giovanna Eubank. Muito bem. Paulinho, você fala o que você quiser, querido, você tem todo o tempo do mundo. Obrigado, mas eu fiquei tão curioso com a Paulinha agora dizendo que racismo reverso não existe, que eu quase perdi o fio aqui. Porque racismo tem que existir. Se você discrimina alguém pela sua cor da pele, se você discrimina alguém pela sua etnia, se você discrimina alguém pelo que se chama de erroneamente de raça, aí é racismo, não tem jeito. Porque senão, claro que é. Então, você acha que a Carina Bach sofreu racismo reverso nesse contexto? Eu não disse isso. Eu não disse que a Carina Bach sofreu racismo reverso, não sei. Mas quem é que sofre racismo reverso? Me conta um caso aí de alguém que é branco e que sofre racismo pela cor da pele, que deixa de conseguir um emprego, que tem menos oportunidade, que a polícia enfia porrada por ser branco e loiro. Me conta aí essa história. Claro, te conto com o maior prazer. Aqui nos Estados Unidos, todas as universidades americanas que foram dominadas pela esquerda, elas estão selecionando
Não, você pode rir, mas peraí, você acha que as universidades... Vamos desfazer as coisas, já que eu tenho tempo. Você acha que as universidades americanas, de um modo geral, não foram dominadas pela esquerda? Não, eu acho... A esquerda dominou e aí continua a teoria da conspiração. Aí aconteceu o quê? Eles passaram a perseguir os brancos. Não, continua, vai ser legal ouvir isso. Continua, por favor. Eu tô esperando você... Eles perseguem os brancos, então, é isso? Por causa da esquerda. É isso? Claro, exatamente isso. Não, continua, eu quero ouvir essa história. As universidades, as principais universidades americanas hoje selecionam e discriminam as pessoas baseadas nas suas etnias. Então, vou te dar um exemplo. Os asiáticos são, em grande maioria, eles têm que, hoje em dia, mentir a sua etnia, mudam o nome, chegam a mudar o nome, para poderem passar no processo seletivo de grandes universidades, como Stanford, Harvard e várias outras grandes universidades aqui, a Universidade de Ivy League, que fazem um processo de discriminação racial, onde não deixam que determinados grupos com mérito, que tem desempenho acadêmico superior, entrem e consigam essa vaga. Essa, por exemplo, é uma discriminação racial reversa. Eu estava vendo hoje, no Jornal da Manhã, por exemplo, que candidatos negros, numa discriminação reversa, candidatos negros terão, a partir, se não me engano, de algum momento eleitoral, terão o dobro do fundo partidário. Isso é uma discriminação contra candidatos brancos. E posso dar inúmeros exemplos. A comunidade negra... Isso não é uma discriminação. Não, mas é claro que é. Claro que não é. Isso é exatamente para acabar com a discriminação. É o contrário. Isso é uma política afirmativa para evitar que só tenha político loirinho, branco, cristão. Peraí. Você me pediu casos. Então vamos lá. Discriminação é quando você separa alguém, discrimina alguém por conta da sua cor. Isso aí não há dúvidas. É a definição da palavra. Agora, a política afirmativa, então, necessariamente discrimina. Existe muito aqui nos Estados Unidos, muito com frequência, é que a população que mais discrimina outras cores, outras raças, pelo que você chama, é a população negra. É o que mais discrimina. Então, eu acho sim que eu tenho o mesmo sonho do Martin Luther King. Martin Luther King fala no seu discurso, eu tenho um sonho, você deve conhecer. Ele fala assim, eu tenho um sonho. E ele diz que os meus filhos vivam em um mundo onde as pessoas são julgadas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Isso vale para os dois lados. É verdade. Isso vale absolutamente para os dois lados. Agora, eu queria voltar num assunto que eu não tive tempo de falar na sexta-feira, que era a respeito de fake news que foram ditas aqui no programa. A primeira delas era que o presidente de Portugal tinha falado sobre o caso racismo, suposto caso de racismo que os filhos da Giovanna Eubank tinham sofrido. Suposto, por que é suposto? Só por você. Eu vou dizer por que é suposto. Não é por mim, não. É suposto. Porque eu não encontrei até agora testemunhas. Eu revi a reportagem do Fantástico a respeito, nenhuma das testemunhas cita o caso racismo. O Fantástico foi ao local, mandou alguém entrevistar, e os entrevistados, nenhum deles confirma. Eles confirmam que houve um incidente, mas não confirmam nenhuma das injúrias raciais. Eu não estou dizendo que não houve. Eu estou dizendo que eu não sei se houve. Você mentiu no ar, textualmente, que o presidente de Portugal tinha confirmado o caso. Até o presidente de Portugal. E aí eu peguei a reportagem do Público, tem uma thread nas minhas redes sociais sobre isso, dizendo o seguinte, a nota presidencial não... Tá grifado, para se você quiser ler. A nota presidencial não se refere a nenhum episódio em particular, embora pareça. Está escrito na reportagem que deu origem a esses fatos. Aí depois, a polícia confirmou as existências das injúrias raciais. Aí, quem deu essa fake news, a paternidade dessa fake news, você conhece bem, é o Metrópolis. O Metrópolis disse que a GNR confirmou o fato ao público, que não é verdade. A GNR confirmou que a mulher estava alcoolizada, apenas isso. Aí, o que ficou interessante foi que o Público fez uma reportagem utilizando o Metrópole como fonte, e o Metrópole fez uma reportagem utilizando o Público como fonte. Em nenhum lugar as testemunhas aparecem. Então, nós só temos a Giovanna Eubank, o Bruno Galhaço, as pessoas envolvidas, as vítimas. Vítima não pode ser testemunha por uma definição jurídica. Nós só temos as vítimas falando sobre o fato. Eu não estou dizendo que não aconteceu. Eu só acho esse caso interessante, porque você deve saber, você sabe que é agenda setting, não sabe, não? Não. Ok, agenda setting é o seguinte. Agenda setting. Se utiliza... agenda setting é uma teoria de comunicação famosa. É uma teoria conhecida de comunicação. Agenda setting é quando se ventila assunto... Acho que em vez de rir, você podia aprender. Não, porque você que está nos Estados Unidos, você fica pegando uns termos em inglês e fazendo as perguntas para dar uma de doutor. É ridículo isso. Hipótese do agendamento. Vamos lá, Paulinho. Continua. Peraí. É quando você joga assuntos na mídia de forma
e cria superexposição, tá? Isso é agenda 7. Cria superexposição em determinados assuntos para promover determinadas agendas, promover determinadas pautas. Você joga o assunto para que ele seja discutido. Quando eu vejo um casal que milita nesta causa, jogando um assunto fora de proporção na mídia para que ele seja discutido, aí é papel do jornalista, sim, parar e pensar, será que isso é verdade? Sim. Deixa eu ver quem confirma. Eu não considero impossível de ter acontecido, não, até porque Portugal tem bem mais casos de racismo do que, por exemplo, temos no Brasil ou até nos Estados Unidos. Mas eu não achei confirmação. E aí não ajuda a credibilidade da história mentir dizendo que o presidente de Portugal confirmou, mentir dizendo que várias testemunhas confirmaram, mentindo dizer que a mulher foi presa por causa disso, mentir dizendo que a GNR confirmou que a mulher estava presa, não ajuda a credibilidade do fato. E aí, toda vez que, mesmo eu já tendo desmentido, a pessoa repete algo que já foi desmentido, eu falo Paulinho, assim, opa, tem caroço nesse angu. O Guga entendeu a agenda sexy. Não, é muito engraçado. Ele faz agenda, não, eu tenho que entender o inglês do cara. Mas vamos lá. Primeiro, o presidente de Portugal fez um comentário sobre racismo na esteira da história da Giovanna. Isso é um fato. Foi depois da história da Giovanna que ele fez um comentário falando, sim, que tem caso de racismo, mas que não é comum, que não é sempre que acontece. Foi na esteira do caso da Giovanna que ele falou sobre isso. E tinha tido uma discussão na Assembleia em Portugal na semana anterior. Gente? Então, se fosse uma história que não condiz com a verdade, o que ela está relatando, provavelmente não teria por que o presidente de Portugal ir a público falar sobre racismo em Portugal. Tinha tido uma discussão na Assembleia de Portugal na semana anterior. Mas ele fez na esteira desse caso. Você e sabe o que é interessante? Que é por causa. Ele disse que não foi. Ele fala, ataca a imprensa está inventando fake news, blá, 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 blá. Ele tem um programa, ele diz que tem um curso que te ensina o que é fake news. É interessante. www.amostradojornalismo.com. É interessante porque na cabeça dele, por exemplo, não teve invasão no Capitólio. É uma fake news a gente dizer que teve invasão no Capitólio. Ou ele acredita que teve uma fraude nas urnas, porque ele viu num documentário, apesar de todas as instâncias, de todas as instituições da justiça americana ter dito que não teve. Não interessa. A política, a justiça não interessa. Para ele, o que vale, para dizer o que é verdade ou não, é o que ele quer, porque um documentário vale para dizer o que é verdade. Você vai fazer o curso do Paulo Figueiredo? Aí é complicado fazer esse curso, Paulo. Propaganda do meu curso. Tá complicado fazer esse curso. Porque no curso você diz, então, que teve fraude na eleição americana, é essa a verdade que você joga no curso, e que é mentira que sofreu racismo lá em Portugal, que pode ser mentira. Olha, tá complicado esse seu curso. Agora, a Karina, ela tem mais é que pedir desculpa. Você tem bolsa de 100%. Google. Ela tem mais é que pedir desculpa mesmo, porque foi muito feio o que ela fez. Ela não se colocou, de fato, no lugar da vítima. Ela se colocou no lugar do algoz. Ela até comenta, imagina, agora eu vou olhar torto e vai que eu recebo uma cusparada. E o mais engraçado é que na hora que ela pede desculpa, ela ainda faz esse papel de vítima, como se houvesse racismo reverso, como se alguém branco do olho azul e cristão tivesse algum tipo de dificuldade ou de menos oportunidade, ou fosse de alguma maneira mal visto, colocado à margem da sociedade por isso. Isso não acontece. Sim. As portas estão muito mais abertas para um loiro branco cristão. Não dá para você fingir que existe racismo reverso. Você pode dizer que alguém negro pode não gostar de um branco. Isso não é racismo reverso. Racismo é quando você tem uma estrutura que faz com que uma raça seja subjugada ou seja colocada à margem. O branco manda, o cristão manda. Turma, deixa eu dar um recado para vocês importante. São 11h23. Numa situação do passado aqui, esse programa terminaria às 11h30. Então, meus amigos, minhas amigas, até o meio-dia a gente está ao vivo na Jovem Pan News. O programa não termina às 11h30. Fica com a gente por aqui. Cubaninha, você fala o quanto você quiser, meu amor, porque esses dois falaram muito. Né? Não, eu achei muito bonito a Karina. Eu acabei sendo um pouco dura com ela, até levei algumas críticas aí na sexta, mas eu achei um absurdo realmente o posicionamento dela a princípio sobre essa história. Então achei digno, achei assim, louvável ela vir a público agora e se retratar. Agora, não vi como ela se fazendo de vítima, como o Guga falou, de estou sofrendo ataques por ser branca. Não, existe ódio das duas partes, de ambas as partes. E a esquerda, ela faz questão de reafirmar
toda vez isso, colocar um negro contra branco. Quantos negros odeiam brancos porque acham que todo branco é racista, porque acham que todo branco é contra negro, acha que negro é inferior. Existe muito por aí. A política da esquerda faz isso, colocar um branco contra um negro contra branco, sendo que todos somos humanos. Parece clichê essa frase, mas é verdade. Não deveríamos ser diferenciados pela cor da pele, porque um dia todo mundo vai para o mesmo buraco. Então a esquerda que enche a boca para falar, porque racismo, porque ódio, são os mesmos que praticam esse ódio. Vão lá na página da Karina, ao invés de falar, olha Karina, não concordo com o teu posicionamento, você foi infeliz no teu posicionamento. Ok, você pode, tem essa liberdade de ir lá e falar isso. Agora, chamar a Karina de branca nojenta, ou branca asquerosa, ou branca não sei o quê, aí te iguala à mesma pessoa que vai na página de um negro e xinga o negro pela cor da pele. Pode falar que não existe racismo reverso, mas é o que isso? É ódio do bem? E pode, está justificado, a menina não concordou comigo, não viu racismo em um fato X, e aí por isso me dá o direito de ir lá e xingar ela de coisa? Eu já fui chamada de copinho de leite, eu já fui suada por ser branca. Isso não exclui a luta dos negros, isso não exclui o que os negros sofreram na história. Não, e não estou me colocando aqui como vítima. O que eu quero é que as pessoas parem para pensar e falar assim, olha, tem como eu discordar da pessoa sem xingar ela, sem cometer o mesmo crime, entendeu? Porque se tem uma pessoa cometendo racismo e você vai lá e xinga a pessoa e se iguala essa pessoa no tipo de xingamento, você se torna mais uma pessoa igual a essa, uma pessoa racista. Então eu chamo aqui esse comentário para as pessoas pensarem, dá para discordar mantendo o nível, dá para discordar não cometendo o crime que a outra pessoa também cometeu. Muito bem, Paulinha, eu quero te ouvir. Eu só queria trazer aqui, que eu estava até olhando aqui, né, o Paulo falou sobre o que o presidente de Portugal colocou como comunicado oficial, mas também tem uma conversa do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para o blog Portal Giro, que é do jornal O Globo, onde ele endereça especificamente sobre esse episódio, inclusive falando também sobre xenofobia em relação aos brasileiros. Inclusive ele fala que frequentou ali praias de Lisboa, que isso aconteceu em uma praia de Lisboa, né, esse episódio com os filhos da Titi, e que ali ele vê, enfim, falando também sobre a questão da xenofobia, que foi uma questão depois trazida por alguns veículos, dessa mesma mulher que incorreu nesse episódio com os filhos da Giovana, em vídeos, e aí sim, em um episódio de xenofobia contra uma brasileira. Então, assim, acho que é o que o presidente de Portugal falou, pode ter sido motivado por inúmeras discussões a respeito do racismo, mas com certeza ele é muito ciente desse episódio da Giovana e do Bruno. E aí também sobre o que a Zoe falou, sobre essa questão de usarem a sua cor ou qualquer outra coisa para falar sobre você, mas que de fato não acaba te privando, por exemplo, de ter acesso a um restaurante legal, né, de estar na praia, como os filhos dela. Eu só estou dizendo que a questão de usarem... Eu sei, amiga. O que eu estou querendo dizer assim, a questão da pessoa usar isso e xingar em rede social, que eu também não acho que é correto com qualquer pessoa, não só em relação à cor, mas em relação a qualquer coisa, assim, agressiva, eu acho que não é um comportamento legal para divergir em rede social, mas isso não é algo impeditivo para você no seu meio social, muito pelo contrário. Então, por isso que eu não acredito nisso de racismo reverso, gente, porque a gente é branco e sabe muito branco bem fazendo branquice. A questão branco da cor não é limitadora em nenhum momento pra gente. Racismo reverso não é usado contra nós. Paulinha, uma constatação que a gente pode fazer é que a legislação brasileira é mais evoluída que a portuguesa. Não, isso é um fato. Pelo menos isso, né? Não, é porque a gente reclama do Brasil em várias coisas. Aí a gente faz sempre falar, mas... O que é? Isso é a sua opinião, não é um fato. Com relação à injúria racial. Não, essa é a minha opinião. Mas aqui nos Estados Unidos a legislação é igual a de Portugal. Não, mas eu acho, Paulinho, que a legislação brasileira, ela pune, porque a gente até trouxe essa questão como que ela foi presa. Ela não foi presa por racismo, sim, em âmbito jurídico, porque não existe o crime de racismo de injúria. Em Portugal. Existe racismo, mas não existe injúria. E como seria injúria esse caso, já que ela não está fazendo com que a pessoa perca emprego? Nem seria, porque na legislação lá não existe. Quando você não impede que a pessoa, sei lá, ascenda socialmente, aí isso sim seria racismo. Agora,
quando você ataca pela cor, por conta da cor, seria injúria. E lá não tem a questão da injúria. Olha só, turma, nós estamos ao vivo. Nos Estados Unidos. Eu vou te passar, Paulinho, a palavra. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11h29. E a gente vai seguindo aqui na TV Jovem Pan News nesse exato momento. Para vocês que estão nos acompanhando pelo rádio, daqui a pouquinho a gente volta. Ai, como é bom não terminar o programa às 11h30, né? Aquela correria, aquela loucura. Delícia. Queridos, nós estamos ao vivo aqui, vamos até o meio-dia. Temos tempo, Paulinho, fala. Não, eu estava dizendo só que a legislação de Portugal é muito parecida com a legislação americana. Aqui você não tem o crime de injúria racial. As pessoas não podem ser processadas pelas suas palavras, pura e simplesmente. As pessoas... Agora, se você cometer um crime com motivação racial, aí o crime se torna... aí o crime de racismo se manifesta. É o único caso da hipótese da legislação americana. Mas, Paulinho, eu não considero mais evoluído. Uma pergunta que eu queria te fazer. Você não acha falha isso? Porque, por exemplo, no caso da legislação portuguesa, você só vai cometer um crime de racismo quando você atentar algo contra a pessoa, certo? Ou fazer com que a pessoa possa vir a sofrer alguma questão física, enfim. E aí o racismo, ele está presente. Mas o racismo não somente atenta contra questões físicas. O racismo, ele está presente numa fala, num preconceito. Essas pessoas, elas merecem ser punidas, sim, por uma fala. Se ou você, pelo por menos exemplo, inibidas se você, pelo por fator exemplo, de chama, existir se você, por punição. exemplo, chama alguém de macaco, você chega num estádio em Portugal e chama alguém de macaco, a legislação portuguesa não prende por racismo. Eu acho isso errado. Eu acho isso errado. Por que você acha isso certo? Não, eu acho que... Bom, já manifestei aqui inúmeras vezes que eu sou contra qualquer forma de racismo, de qualquer forma de... Eu já falei, até o conceito de raça é equivocado, né? Mas qualquer tipo de discriminação, onde você separa as pessoas por alguma coisa que não seja o seu caráter, é completamente abjeta e deve ser socialmente condenável. Uma pessoa que cometa uma injúria, ela deve ser vítima de injúria da sociedade, deve ser condenada pela sociedade. Agora, a criminalização de discurso é uma coisa que viola os princípios, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, da primeira emenda. Então, se você é livre para falar o que você quiser. E essa discussão, uma discussão, obviamente, que tem um grau de complexidade grande, já teve, por desconhecimento, já teve gente cancelada porque não entendeu, por exemplo, que nos Estados Unidos é possível, legalmente possível, defender ideias nazistas. Você não tem controle de opinião. Não há controle de opinião nos Estados Unidos. É proteção da primeira emenda. E você dizer que você tem um governo que permite o controle da opinião, seja obviamente errado. Concordamos, todos aqui concordamos que é errado. Mas se você permite o controle de opinião para o governo, você considerar isso um avanço? Eu, particularmente, não considero. Prefiro e acho que sociedades que permitem que as pessoas falem livremente, essas sim são sociedades mais evoluídas. Se você usou o termo evoluída, eu acho mais evoluída a sociedade que tem livre discurso. E aí, a sociedade, como você tem aqui nos Estados Unidos, você não tem caso real de nazismo aqui, apesar de existir a permissão de que você tenha até partido. Mas você não tem nazista praticamente na sociedade americana, eu nunca vi nenhum. Mas por que isso? Porque a sociedade moralmente, coletivamente, condena esse tipo de ideia. E eu posso dizer pra vocês, uma visão mais anarquista. Tem um monte de nazista lá. É uma visão mais libertária. Ele está falando meio do mal do Então, eu queria que ele exemplificasse até mais além, Paulo, se você puder, dizer, a sociedade condena. Então, isso quer dizer que, por exemplo, vamos imaginar que existe uma personalidade pública que tenha um discurso alinhado com algo nazista. Então, esse cara perde seus patrocínios. É isso que você está dizendo? A própria dessa reação da sociedade para que essa pessoa, enfim, fique, eu não sei te dizer, sozinha ali no cantinho, entendeu? Não sei. Estou tentando entender aqui qual seria a punição, como que a sociedade aliena um discurso abjeto, como, por exemplo, o discurso nazista sem lei. É isso que eu estou querendo entender. Se eu entendi a fala do Paulo Figueiredo, ele pode até me corrigir, mas ele não acredita no poder do Estado. Do Estado, é isso que eu estou dizendo. Então, como que a sociedade aliena essa pessoa? Como que pune? Eu queria só que ele exemplificasse mais, assim, pra gente... Eu não acredito que o Estado deva regular discurso. Você é livre para falar o que você quiser, as besteiras que você quiser, todas. Porque você, na verdade, você falar e você pensar são a mesma coisa. E quando você regula
fala, você está regulando o pensamento. E eu não acredito que o Estado deva ter o poder de regular a fala e, consequentemente, o pensamento dos indivíduos. A forma como a sociedade pune, Paulinho, eu posso dizer que eu não me lembro, eu estudo bastante política americana e eu não estou conseguindo me lembrar de um político que tenha defendido ideias nazistas propriamente ditas. Eu já vi distorções da imprensa a esse respeito, e quando você vai ver, você não vê políticos. Se alguém puder me citar um, pode estar me escapando. Mas até pelo fato de estar me escapando, mostra a irrelevância ao qual esses sujeitos são catapultados imediatamente. A sociedade americana teve movimentos discriminatórios grandes, né? Os democratas, por exemplo, fundaram a Ku Klux Klan. A maioria das pessoas pensa que a Ku Klux Klan foi fundada pelos republicanos, mas era fundada pelos democratas, e foi dizimada. O Ku Klux Klan não existe mais hoje em dia. Existem meia dúzia de caras, porque, claro, existe meia dúzia de tudo no mundo. Agora, como sociedade, a sociedade alija o discurso ruim e seleciona o discurso que ela considera melhor. Então, existe Paulinho, e se a sociedade não achar esse discurso um discurso ruim? Aí quem é que vai decidir o que é o discurso bom e o que é o discurso ruim? Então, é o Paulo Matias? É o Alexandre de Moraes? Não. É o Guga? Não, mas o meu ponto é o seguinte, a gente sabe que existe uma parcela da sociedade, sim, que por muitas vezes comete racismo. Certo? Sim, isso. Claro. Então, e essa parcela se você chama alguém de racismo na rua aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar, é capaz de você tomar um soco na cara de um branco. As pessoas são... mas assim, ostensivamente contra racismo nos Estados Unidos. Há muito tempo. As pessoas são ostensivas. Eu diria até que as tensões raciais pós-Obama se acirraram um pouco, mas, olha, uma pesquisa do Gallup de 2008 mostrou que 98% dos americanos votariam num negro para presidente. Barack Obama foi eleito com campanhas enormemente vitoriosas. Ninguém deixava de votar nele porque era negro. Essa tensão racial, ela existe muito mais como agenda setting, e o Guga falou bem, ele usou um termo que eu acho bom. Ele falou assim, as estruturas é linguajar bem marxista, é um termo marxista. É uma agenda setting marxista de colocar essa discussão que ela não é tão preponderante na sociedade. Não, isso tem racismo nos Estados Unidos. Muito bem. Só um minutinho, deixa eu receber. Não foi isso que eu disse. Está dizendo que todo os meio 90... Só um minuto. São 11h36. Nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan News, repercutindo um pouco o pedido de desculpas de Karina Bach, a apresentadora Giovanna Eubank. Vamos lá, Guga, pra gente fechar. Foi catalogado só no ano passado mais de 900 grupos supremacistas brancos nos Estados Unidos. Aliás, o ídolo dele... Como é que é o nome? Seu ídolo, Tucson Carlson, né? Aquele jornalista que 92% da audiência dele é branca, e ele é visto como... Ele é líder em todas as audiências. Ele é visto como um dos principais influenciadores de supremacistas brancos. Inclusive, vários ex-líderes da Ku Klux Klan seguem ele. Ele é muito exaltado por uma audiência muito branca, porque existe, de fato, ainda uma distinção. Tem grupos, sim, supremacistas brancos, tem muito racismo nos Estados Unidos. Até pouco tempo atrás, existiu apartheid nesse país. As igrejas justificavam o apartheid. Aí, olha, os brancos cristãos como são perseguidos. As igrejas também já foram usadas para justificar esse racismo. O apartheid, a diferenciação entre cor, entre classe, entre pessoas de cores diferentes. Então é óbvio que isso ainda está enraizado na cultura americana. Tem muito racismo, tem muito nazista, tem grupo neonazista, tem grupo supremacista branco, e isso é usado, inclusive, isso aconteceu, quantos protestos a gente viu nos últimos anos por situações onde a polícia foi extremamente violenta, acabou matando pessoas negras, e houve uma reação, houve um embate por conta disso. Isso acontece o tempo inteiro nos Estados Unidos. Achar que os Estados Unidos é essa maravilha racial eu nunca vi na minha vida. Muito bem.